política ao Brasil, ao trabalhismo e com tal intensidade que o seu nome se tornou sinônimo de uma corrente política, o brizolismo. Leonel de Moura Brizola ingressou na vida política quando era estudante de engenharia. Participou da fundação do PTB Gaúcho em 45, o último ano do Estado Novo de Getúlio Vargas. Ainda universitário, Brizola se elegeu deputado estadual no Rio Grande do Sul. Casou-se com Neuza, irmã de João Goulart, fato que o aproximou de Getúlio. Vargas voltou à presidência em 1951 pelo voto popular e Brizola tornou-se um de seus principais assessores. Logo depois da morte de Getúlio, Brizola se elegeu deputado federal, em 54. Um ano depois, ganhou a eleição para prefeito de Porto Alegre, tendo mais votos que todos os outros candidatos adversários juntos. Em 58, com forte apoio popular, chegou ao Palácio Piratini, entrando para a história como o mais jovem governador do Rio Grande do Sul. Sua principal realização no Sul, gostava de frisar, eram as 6.000 escolas que construiu. Encampou a Companhia Telefônica Nacional, subsidiária da International Telegraph and Telephone, após o insucesso de longas gestões para a melhoria dos serviços telefônicos do Estado. Com isso, provocou reações contrárias no meio empresarial e também nos Estados Unidos. Em 61, Brizola liderou a campanha da legalidade, movimento popular que reagiu à articulação de um golpe que impediria a posse de João Goulart na presidência da República, depois da renúncia de Jânio Quadros, em agosto de 61. Um ano depois, Brizola foi eleito deputado federal pelo então recém-criado estado da Guanabara. No parlamento, tornou-se líder das esquerdas e o principal coordenador do grupo de pressão sobre o governo para a realização das reformas de base. Reformas na lei ou na marra era o seu lema, o que espelhava o clima de radicalização política da época. Em março de 64, quando os militares deram o golpe e depuseram Jango, Brizola articulou no Rio Grande do Sul um movimento de resistência armada. Mas Jango desembarcou em Porto Alegre, desautorizando a resistência. Optou pelo exílio no Uruguai, onde Brizola também se exilou. Depois de 15 anos fora do Brasil, em 1979, Brizola voltou ao Rio de Janeiro. Em 81, fundou o PDT e se candidatou ao governo do estado do Rio no ano seguinte. No começo da corrida eleitoral, Brizola aparecia nas pesquisas com apenas 3% das intenções de voto. Durante a campanha, subiu nas pesquisas e deixou para trás, um a um, os que eram considerados favoritos. Sandra Cavalcante, do PTB, Miro Teixeira, do PMDB e Moreira Franco, do PDS. No dia da eleição, todas as pesquisas eleitorais divulgadas por todos os jornais e emissoras de televisão davam-lhe a vitória. A votação ainda era feita por meio de cédulas eleitorais, mas naquele ano, os TREs informatizaram a totalização dos votos. Em todos os estados, a responsável pelo serviço foi a estatal Serpro. No Rio, foi contratada pelo TRE local a empresa privada Proconsult. O início da totalização dos votos foi lenta e eram somados mais votos do interior do que na capital, onde Brizola era o mais forte. No terceiro dia da apuração, Brizola denunciou o atraso como indício de fraude e criticou a cobertura das organizações Globo, que, no entanto, se limitavam a divulgar os resultados oficiais. A apuração foi interrompida até que uma sindicância investigasse o assunto. No fim, a Proconsult foi criticada pela desorganização, mas a sindicância não apurou má-fé. O resultado oficial deu Brizola como vitorioso com 34% dos votos. 2 anos mais tarde, teve participação ativa na campanha para as diretas já. Ao lado de lideranças como Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Fernando Henrique Cardoso e Lula, participou de comícios e manifestações populares que pressionaram o Congresso a aprovar a emenda Dante de Oliveira. Em 89, foi candidato à presidência da República. Considerado favorito para chegar ao Planalto, Brizola viu suas chances se esgotarem durante a corrida eleitoral. Começou liderando as pesquisas, foi ultrapassado pelo candidato do PRN, Fernando Collor, e a poucas semanas da eleição foi para o 3º lugar nas pesquisas, sendo ultrapassado pelo candidato do PT, Lula. Um ano depois,
Brizola foi consagrado pelo eleitorado do Rio de Janeiro quando se elegeu com uma vitória no primeiro turno para mais um mandato. Durante o governo, retomou o programa do CIEPS, carro-chefe desde o primeiro mandato, e terminou a construção de 500 unidades dos Centros Integrados de Educação Pública, de turnos integrais. 4 anos depois, tentou novamente chegar à presidência da República e teve um desempenho ruim nas urnas. Terminou o pleito na 6ª posição. Em 98, tentou chegar ao poder como vice na chapa de Lula. Ficou em 2º lugar, perdendo ainda no primeiro turno para o candidato à reeleição Fernando Henrique Cardoso. Nos últimos anos, Brizola não obteve sucesso nas urnas. Em 2000, foi o 4º colocado na corrida para a Prefeitura do Rio de Janeiro. 2 anos depois, amargou a 6ª posição na disputa para o Senado, quando foi um dos candidatos da Aliança Trabalhista. Nos últimos meses, como presidente de honra do PDT, Brizola levou o partido para a oposição ao governo Lula. E agora era o nome provável para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro em outubro deste ano. A despeito dos últimos insucessos nas urnas, até o fim marcou a sua biografia pela fidelidade às suas ideias e ao trabalhismo. E até o fim da vida, Brizola costumava descer a calçada do prédio onde morava na praia de Copacabana para receber autoridades, para dar entrevistas. Fato raro na vida dos políticos, conseguia nessas ocasiões sempre reunir em torno de si populares que o chamavam com intimidade e carinho simplesmente de Brizola. Agora, Franklin Martins, o presidente Lula já o chamou no passado de Brisa, né, um apelido carinhoso. Agora, eu pesquisava há pouco a internet, as origens de Leonel Brizola, e descobri algo interessante, que eu não sabia. O nome com que ele foi batizado foi Itagiba, Itagiba Brizola. E depois a mãe rebatizou com o nome de Leonel. E o nome, esse rebatismo, né, em homenagem a um líder maragato, de uma das facções da política no Rio Grande do Sul. Ou seja, Brizola vem Leonel disso. Rocha. Brizola vem disso, dessa disputa acesa no Rio Grande do Sul e da intensidade da luta política no Rio Grande do Sul. Ele perdeu o pai quando criança, ainda assassinado nessa luta política. Né? Tipo o pai era maragato. E o curioso é que Brizola vai juntar essa intensidade da luta política no Rio Grande do Sul depois com a malícia da luta política no Rio de Janeiro, onde ele depois foi ser governador 2 vezes. Quer dizer, então é um pouco disso tudo que se junta na vida de Brizola, quer dizer, que é uma vida extraordinária do ponto de vista político, né? O Brasil fica muito menor, é uma perda, o Brasil fica menor sem Brizola, mas com Brizola vivo e fazendo política, sem dúvida a política no Brasil também ficou maior. Você diria que nos últimos, na última metade, ou no século XX, terá sido o Brizola um dos 10 nomes políticos mais importantes do Brasil? Seguramente qualquer pessoa que tivesse liderado a resistência ao golpe militar de 61 e tivesse derrotado, e com isso se atrasou o golpe militar que viria em 64 por 3 anos, já teria um lugar entre os 10 principais brasileiros desse